Nesse bloco, nós vamos dar continuidade falando do caso dos judeus e o inconsciente coletivo. Assim se estabeleceu o desígnio de Deus para aquela eleição. Assim os homens cumpriram com total liberdade o desígnio de Deus. Portanto, levar aquela questão do filme para o antissemitismo é estupidez, tanto de entendimento espiritual, quanto também em relação à natureza pura e simples do pecado congênito dos humanos. Depois da queda, tentando fazer dos judeus eternos bodes expiatórios de algo que foi a salvação para o mundo, além do que, é também um atestado de total falta de autopercepção, pois eu e você, sem que tivéssemos tido os nossos olhos abertos pela revelação, teríamos, no mínimo, nos omitido em relação ao caso. Se em nossos dias a relação com a morte fosse idêntica dos dias deles, pois, evidentemente, houve grande mudança no conceito de morte de lá para cá, e também de sua aplicabilidade como pena. Mas alguém o mataria. Era muito poder anárquico, divino, humano, simples, puro, livre, cheio de autoridade, sem nenhuma pretensão e total mobilidade, ao mesmo tempo em que se escondia também quando queria escapar do perigo, fazendo-se um marginal e, sobretudo, ele ainda cometia a loucura de se dizer Deus. É claro que esse tal acabaria morto, no mínimo, por alguns dos seus interesses prejudicados. No que me diz respeito, eu matei Jesus, sou o maior dos pecadores e os mais privilegiados dos filhos de seu pai, que agora é tanto meu pai quanto é dele também, pois fui acolhido em sua graça e recebi total perdão e perdão total. E me tornei herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Uma olhada psicológica sobre esta confissão que nós estamos falando aqui, fazendo, né, designaria como um ser sofrendo de um profundo complexo de divindade e onipotência. Mas é assim que eu vejo. O que nós podemos observar é que, todavia, voltando ao tema de Israel, é inegável que há historicamente um peso que acompanha o povo judeu. Os dias de paz em Israel praticamente nunca existiram. E a terra nunca manou consistentemente leite e mel. Eu olho para Israel e vejo a sua vocação histórica para o sofrimento. E isso é tão forte que se poderia pedir permissão para usar uma expressão hindu de um modo não hindu, a fim de designar tal experiência contínua de dor. A expressão karma de dor. Ora, eu olho para esse karma de dor que acompanha Israel pelo menos de duas maneiras, ambas complementares e de natureza profundamente espiritual e psicológica. A primeira é a partir da fidelidade de Deus para com o pacto feito com Israel. Há um pacto, é inegável que há um pacto. E Deus jurou, Israel foi consistentemente fiel ao pacto, porém nunca negou o nome. E como ele só nega se for negado, ele continua fiel, mesmo quando se é infiel contra ele. Ora, isso significa conhecer a fidelidade de Deus, tanto como a graça que cobre, como também como a graça que persegue. A luta de Jacó, por exemplo, com Deus se reedita a cada nova geração, conforme está em Gênesis. Assim, Israel será perseguido pelo amor de Deus até o fim. E Abraão e Davi terão sido honrados fiéis como fiéis e muitas misericórdias. Isto, porém, será assim com dores e inseguranças totais, até que venha a fidelidade de Israel para com Deus, o que implicará em que eles deixarão de conhecer a graça que persegue e experimentarão a graça que cobre. A segunda maneira como eu vejo a caminhada de lágrimas e de dor de Israel tem a ver com a psicologia da história.
Isso porque as gravidades das decisões que Israel tomou no curso de seus milênios sempre tiveram profundo peso na consciência individual do judeu, como também um incomensurável volume de peso no inconsciente coletivo. Há uma acumulação, digo, de gravidade no inconsciente coletivo em relação aos judeus. E eles terão que viver com isso inconscientemente, até que digam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Essa é a nossa aula de hoje. Eu agradeço você por ter chegado até aqui. Na próxima, tem mais novidade a respeito dos sonhos, uma conexão com o inconsciente.